because of who you are. I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Ninguém deve se atrever a ir para o ministério se não tiver uma chamada convicta de Deus. Convicta. Tão convicta quanto foi essa de Abraão. Abraão vinha de uma cultura politeísta. Ele não conhecia o Deus da Bíblia. O Deus não tinha Bíblia. Ele não conhecia o Deus dos antepassados. Os antepassados faziam parte de uma história que havia sido destruída alguns anos atrás, através do dilúvio. E ele é resultado da família de Noé, com seus filhos, que agora se espalham em volta da terra, e os cultos eram variados. Portanto, Abraão não era um monoteísta, provavelmente ele seria politeísta, e ele recebe um chamado sobrenatural. Eu falei ontem para a liderança de música, como foi o chamado de Moisés: uma vinha pegando fogo, um arbustinho pegando fogo. Os chamados de Deus são assim, eles têm que ter um toque de sobrenatural. Eu narro o meu chamado no boletim, portanto não vou repeti-lo. Foi de forma sobrenatural. Eu só tinha 6 meses de convertido, eu não sabia Bíblia. Eu só sabia 2 histórias da Bíblia. Uma do filho pródigo, que parecia muito comigo, eu tinha saído de casa. Entendeu? E a outra história que eu sabia da Bíblia é a de Adão e Eva. O resto eu não sabia nada. Eu não tinha criado na escola dominical, eu nunca tinha frequentado a igreja evangélica, eu era católico, apostólico, romano, corintiano. Que depois tornei-me presbiteriano. Chamada misteriosa. E lá está Abraão, um homem já bem sucedido e que não era menino, já estava com 75 anos de idade, já era rico. A Bíblia diz que ele levou todos os seus bens, ele levou o que constituía em patrimônio naquela época: seus bois, suas vacas, suas ovelhas, seus camelos e seus escravos. Ele levou uma vila com ele. Não foi um homem e uma mulher saindo. Saiu uma caravana, que a gente assiste nos filmes, é desta origem oriental. Alguém com uma caravana, tendo somente ouvido uma voz, nada mais do que uma voz. E a voz foi esta: Abraão. Deus sempre chama alguém pelo seu nome. Abraão, sai da tua terra, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para uma terra que você não conhece, e com um compromisso que ele nem entendia o que era: e seja uma bênção. O chamado tem que ser claro. Se não me convidarem para alguma coisa, definindo o que eu vou fazer, eu fico confuso. Você e eu? O que eu vou fazer? Olha, eu gostaria que você trabalhasse comigo. Sim, mas eu vou fazer o quê? Para eu definir se vou trabalhar com você, você tem que dizer o quê que eu vou fazer para que eu possa trabalhar. Segundo, nós temos que ter nossa vida definida. Primeiro, nós vamos saber que ele era um homem já maduro, com 75 anos. E o versículo de número 2 também já diz que ele era um homem de vida feita. Está escrito: ele era um homem rico, possuía gado, prata e ouro. Ou seja, Deus também, quando chama alguém, ele chama pessoas resolvidas e não aventureiros. Olha, eu vou estudar no seminário, porque ultimamente está difícil a vida, não arrumo emprego, então eu vou ser pastor. Show! Você não serve. Você está procurando emprego, não há chamado. Você está arriscando, porque você não deu certo. Porque com 75 anos, a pessoa já deu certo, ou não deu. Ele já era um homem rico, ele já tinha fazendas, ele já tinha gado, ele já tinha ouro, e ele já tinha prata. Portanto, o chamado é assim, ele é definido.
Deus não chama quem Ele não conhece. Chamado é para quem Ele conhece. Ele sabia o nome de Abraão. Assim, mas Deus era onisciente. Esqueça isso, gente. Deus é definido. Deus trabalha com pessoas resolvidas. Deus sabe quem Ele está chamando e para que Ele está chamando. Então, aqui há 4 pontos que eu vou dar. Isso em hermenêutica e homilética chama literação. Todos começados com a letra I. Portanto, a chamada, quando feita por Deus, ela é imperativa. Ela não é convidativa, ela não é invocativa, ela é imperativa. A palavra foi sai. Sai da tua terra e vai para uma terra que tu não conheces. A ordem de Deus sempre é imperativa. Quando Deus vai nos usar mormente, não de forma definitiva, Ele sempre nos tira da nossa área de conforto. Porque precisa haver uma ruptura. Precisa haver um rompimento. Lá no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus parou de multiplicar pão e reúne os discípulos e diz que Ele ia embora e que o reino dele não era deste mundo, o seu grupo íntimo revoltou-se. Tem uma reunião de portas fechadas com ele e Pedro levanta a voz e diz: Ei, que negócio é esse que o teu reino não é deste mundo? Que negócio é esse que na casa do Pai tem morada? E aqui, como é que nós ficamos? Eis que nós deixamos o quê? Bíblia, irmãos. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Quando ele chamou Pedro, o texto lá dos sinóticos diz que eles abandonaram imediatamente as 3 fontes de conforto deles: o barco, as redes e os pais. Está lá, a zona de segurança deles. Eis que nós deixamos tudo, vendemos o barco, vendemos a rede e abandonamos os nossos pais. A chamada imperativa de Deus tem implicações que quando alguém é chamado, ele não pode olhar para trás. Não tem psiu mais para ele. Nós enfrentamos gigantes na vida diante do tema do livro que o William e o Flávio lançaram. Os gigantes estão por aí. É gigante vestido de gerente de banco que manda avisar que se não pagar, a casa vai a leilão. É gigante que vem através de um envelope lacrado que o médico nos chama e diz: não tenho boas notícias para te dar. É gigante de filhos que nós criamos com todo cuidado, com todo amor, com toda disciplina, com todo investimento, e de repente tomam rumos que nós não gostaríamos que eles tivessem tomados. E os gigantes vão se multiplicando. Eles estão dentro de casa com os filhos, eles estão na nossa vida financeira, diante de um país em crise como o nosso, eles estão no emprego que, de repente, perdemos, e agora a esposa tem que trabalhar, e o pai tem que ajudar, e a família tem, e o padrão de vida, que era de 1 metro, encolheu para 50 centímetros, e é provável que você tenha que encolher para 30. E aí nós temos que enfrentar os nossos gigantes. Primeira coisa que nós temos que é mensurar que tamanho de gigante que eu estou enfrentando, o que eu estou enfrentando. Eu dou conta disso? Eu não dou conta disso. E se eu não der conta, para onde que eu vou? Essa é a história. O reino ia bem. Josafá, de todos os reis, é o que razoavelmente caminhava bem dentro dos padrões e dos princípios do Senhor. Ele, Asa, Ezequias, foram reis de comportamento razoavelmente bom, muito bom, depois da morte de Davi. E agora vem uma notícia para o rei. Chefe, irmãos, não é só para receber salário maior. Chefe é quem tem que resolver o problema. Tanto que você fala para um e diz assim: eu vou falar com o chefe. Aí você fala para o outro dizendo: eu vou falar com o chefe. E ser rei, e ser gerente, e ser pastor principal de uma igreja é receber o problema e achar uma solução plausível, cabível, sustentável, possível para o tamanho do problema que nós
temos que enfrentar, porque problema não resolvido, ele cresce. Os gigantes aparecem, você não precisa procurar gigante. De repente, ele estoura na tua casa. Minha filha está grávida, solteira, e ela não sabe de quem é. Estourou, irmão. Agora, o que você vai fazer? Aborto? Você não é covarde, você não é canalha. Entendeu? Você vai ao médico, olha, essa bolinha aqui, viu, Paulo? Essa bolinha, Paulo, viu? Não é nada, mas vamos tirar. Ué, porque se não é nada, por que vai tirar? Eu fui no dermatologista, hoje não vou ter uma aula de medicina aqui. Eu fui ao dermatologista para tomar o banho, eu esfreguei a toalha numa verruga, a verruga sangrou. Eu peguei toda a pomada que eu tive em cima, botei em cima para parar de sangrar. A verruga inflamou, ficou assim, vermelha. Eu fui no meu dermatologista, doutor Renato, aqui em frente, abri a camisa, ele tem uma luva dessa manhã, pôs em cima, falou, não é nada não. Mas daqui 20 dias volto, nós vamos dar uma limpeza. Os gigantes aparecem, irmão. Quer você queira, quer você não queira, os gigantes aparecem. Em segundo lugar, quando você enfrentar uma situação que ela foge do teu controle, não a aumente. Segundo, busque ao Senhor, ore. Oração ainda é a solução. Não tem outra solução melhor do que a oração. Comece a orar, busque ao Senhor, use todos os elementos da fé. Peça a oração. Ele chama a nação para orar. Ele chama a nação para jejuar. Há pessoas que perdem a batalha porque enfrentam sozinhas. A batalha que nós não podemos enfrentar sozinhos. Ele tem que chamar os amigos. Gente que crê no que nós cremos. E nós fazemos ciclos de oração. Nós fazemos correntes de oração. Nós fazemos parcerias de oração. A gente põe numa linha direta para os nossos amigos, orem por mim. Não precisa dizer para que é. O bom amigo não pergunta pela descrição da boa amizade. Eu nunca pergunto para uma mulher que diz para mim, eu operei. Eu nunca perguntei do quê. Não arrei. Será que eu estou comunicando que eu não arrear? Sabe o que é arrear ou não? Vou para debaixo da cama. Irmão, veio, o gigante é grande? É grande. O povo que levantou contra você é grande? É grande. A situação que você está enfrentando é grande? É grande. Mas você está orando para um Deus grande. Estou orando para um Deus grande. Então, fique de pé. Tem hora que você tem que esconder tua covardia atrás de um terno bom, bem vincado, com a camisa branca, com a gravata bonita, um sapato engraxado, vir para frente da igreja e dizer, glória a Deus, irmão. Você está morto. Mas fique em pé. Não deixe o diabo te pôr no chão. Não deixe as circunstâncias te massacrar. Não deixe nada tirar a tua dignidade, irmãos. Cada vez que você tiver uma aprovação, olhe os últimos 10 anos, o que Deus fez na sua vida. E conta as bênçãos. O que você tinha 20 anos atrás? O que você tem hoje? Como estão os seus filhos? Como está a sua saúde? Como está a tua esposa? Comece a contar as bênçãos, porque isso fortalece a nossa fé. Lembrar o passado fortalece a nossa fé. Eu estou restaurando a igreja onde eu comecei há 50 anos atrás. Fizemos um acordo com o pastor Eide, a igreja estava fechada há 15 anos, apodrecendo, fizemos um acordo de cavalheiro, ele nos entregou, eu estou restaurando para reinaugurá-la no dia que eu tomei posse dela, 50 anos atrás, fazendo o museu da igreja do Nazareno. Estou pondo lá os primeiros móveis, eu gosto de coisa antiga, entendeu? Por isso que eu gosto de mim, eu gosto muito de coisa antiga, entendeu? Coisa já usada, coisa assim, já caindo os pedaços, eu gosto muito de mim, entendeu? Deus espera. Quando ele disse assim, espera. Por que Jesus levou 4 dias para chegar na casa de Lázaro? Ele não podia de lá dar uma palavra. Ele deu uma palavra para o filho do centurião. O centurião nem foi lá, ele nem foi lá. E o menino ficou curado. Jesus podia declarar, Lázaro está curado. Lázaro levantava. Mas Deus quer aumentar a bênção. Às vezes o amanhã deixa para depois, irmão. Amadureça mais um pouco. Deixa o problema ficar maior. Porque quanto maior for o problema, maior vai ser a bênção. Amanhã, de manhã, pode ser ou não? Vou pedir um café para nós dois. Se é Deus cantando para Josafá, vai rapaz, amanhã, vamos lá, põe aí na vitrola.
Amanhã, de manhã, vou pedir um café para nós dois e você vai ver para onde vão esses caras. Espera o tempo de Deus, cara. Deus não atrasa, mas também Deus não se adianta. Ele não se adianta porque você não estava pronto para receber a resposta. Ele não atrasa porque Ele sabe o seu limite. Deus chega na hora certa. Deus chega na hora certa. Diga comigo. Deus chega na hora certa. Aleluia. É certa. Não importa o tamanho do gigante que você confronta. Verso de número 15 diz o seguinte. Segunda parte. Diz o Senhor: não temais. Palavras fortíssimas. Não vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Acabou. Quando isso acontecer, tome posse de que a batalha não é tua, a batalha é do Senhor. O gigante é grande, a dificuldade é grande, o problema é grande, mas Deus é maior. E o Senhor tomou a batalha, fez um negócio lá no meio dos dois exércitos, os amonitas e os moabitas. Eles se desentenderam, brigaram entre eles. Um comeu o outro comeu o outro, um matou o outro. Josafá, amanhã de manhã, levanta, olha. E não tinha um soldado vivo, nenhum. Não sobrou um para contar a história. E ele levou 3 dias ajuntando as bênçãos. Diz a Bíblia, no termo desse texto, que Josafá chamou aquele lugar de o Vale da Vitória. Porque eles ficaram 3 dias ajuntando os despojos. Roupa, espada, ouro, prata, tudo que sobrou. As mulheres vinham como escravas. E ele, que assustou com o tamanho dos gigantes, agora herdou todos os que os gigantes trouxeram para ele. Por quê? Porque a batalha é do Senhor. Ao dimensionar o tamanho das suas lutas, não minimize o poder de Deus. Ousadia e fé. 2 palavras extraordinariamente fortes. Fé sem ousadia nem sempre funciona. Mas também ousadia sem fé, na maioria das vezes também não funciona. E aqui está a história desta mulher. Esta mulher tinha tudo para não dar certo. Tudo. A resposta de Jesus não é mal educada. Há algumas pessoas que pegam um texto seco da Bíblia, como na multiplicação da água em vinho, da transformação da água em vinho, quando Maria vem e pede Jesus para ele atender a casa que o vinho havia acabado, ele responde para sua mãe: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Alguém dizia: filho mal educado. Não, era a linguagem. Troque a palavra mulher para mãe. Taque a palavra não tenho nada contigo para a palavra ainda não está na hora. Acabou. Era como dizer: mamãe, ainda não é hora. A senhora anda me vendo, desentortar prego, sem martelo lá na carpintaria do papai. A senhora me vê serrando madeira sem serrote, porque eram os milagres. Eu disse aqui uma noite, não sei se vocês estavam, que há um evangelho chamado o Evangelho de Tomé. De Tomé, porque eu quero que seja de Tomé, que não entrou no cânone, porque ele não encaixou com as histórias de milagre dos demais sinóticos. Porque só Tomé escreve os milagres que Jesus fez durante a sua infância. E não é de se exagerar, porque João, quando fecha o seu evangelho, ele diz: estes milagres que foram escritos para que creais. Mas Jesus fez muito mais milagres do que estes. Porque se fosse escrever todos os milagres que ele operou, não caberia no mundo inteiro a quantidade de livros que seriam escritos. Agora, esta mulher,
ela é mãe. E mãe é assim. A filha estava em casa. O texto diz que a filha estava endemoniada. Não havia Lexotan que controlasse a menina. Não havia maracujina que fizesse a menina acalmar. Ela quebrava as coisas, ela gritava, ela se escabelava, ela se rasgava, porque essas são normalmente manifestações demoníacas. E essa mulher sai da sua cidade. É interessante que a geografia mostra a distância. Ela não estava perto. Jesus estava mais perto da região dela. Só um pouquinho de geografia bíblica e um pouquinho de pano de fundo. Essa mulher não era judia. Essa mulher era grega. E ela não era uma grega pura. Ela era, se você olhar isso no Evangelho de Marcos, na mesma passagem, Marcos vai definir que ela era grega, sírio-fenícia. Grega, síria e da Fenícia. Ela não tinha nenhuma gota de sangue de judeu. Daí a resposta de Jesus em dizer para a mulher, mulher, e o termo mulher era a maneira que se tratava uma senhora, era mulher. A mulher não tem a colher de chá que vocês têm agora. Era chamada de mulher, e daí é mulher. Ele só usou o tratamento da época. Mas ele disse assim, mulher, eu não posso tirar o pão da boca dos filhos, que são os judeus, e dar para os cachorrinhos, que são os gregos, sírio-fenício. Jesus não foi nem um pouco agressivo. Ele só disse a verdade. Mas às vezes a verdade não cura a necessidade. A filha estava endemoniada. Ela já sabia que Jesus tinha a capacidade de expelir demônios, ou talvez ela mesma tenha participado de algum ato de libertação do Senhor Jesus, quando ele libertou algum demônio. Tanto que ela vai, segundo o texto, e eu sou pregador de Bíblia, não tem jeito de contar a historinha, o texto é direto. Uma mulher cananeia que veio lá daquelas regiões, chegou a Jesus e disse, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Não é somente com trique-trique que ela estava. Ela estava horrivelmente endemoniada. Possessão demoníaca, a simulação de suicídio, a agressividade, a atitudes obscenas. A mãe era mãe, e você que é mãe, sabe o que a gente faz por uma filha e por um filho. E ela diz, filho de Davi, Senhor. Ela conhecia os atributos de Jesus. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Que quadro! Imagine você entrar alguém aqui, toda descabelada, talvez, mal vestida, talvez, ou bem vestida também, e com o cabelo mal arrumado, e dizer, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Imediatamente eu pediria um pastor para acompanhar aquela senhora, porque não existe um pastor melhor do que o outro, este espelha demônio, o outro não espelha. Quem põe o demônio para fora não é o pastor, é Jesus. Qualquer pessoa que em nome de Jesus espelha demônio. A autoridade não está no pastor, a autoridade está no nome do Senhor Jesus. Ele disse, em meu nome expelirão demônios, em meu nome. No teu nome apanha como apanharam os filhos de Seva. Mas se você usar o nome de Jesus, você pode expulsar demônios, porque ele disse que no nome dele a gente expulsa demônio. Mas ela insiste, a minha filha, olha a palavra, a minha filha, a sua filha. Se é a sua filha, minha filha, você arregaça a manga e vai para o pau. Se é a sua filha, minha filha, você arregaça a manga e vai para a luta. Não importa qual o tamanho do problema. E agora ela encontra com a resposta, com a solução, e diz, a minha filha está horrivelmente endemoniada. E a resposta de Jesus foi silêncio. Verso de número 23 diz, ele não lhe respondeu palavra
nenhuma. Eu quero dar aqui algumas dicas para as senhoras sobre como você deve enfrentar situações semelhantes a esta, usando a ousadia e a fé, para confrontar situações em que, em primeiro lugar, que o silêncio de Deus nem sempre quer dizer não. Jesus dá uma resposta que é a pior de todas as respostas. Eu vou pedir licença para ele, mas vou dizer que ele foi indiferente. Ele olhou para aquela mulher que viera de um outro país, uma mulher que gastara talvez todos os seus recursos, chega até onde ele está, rasga-lhe a alma dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela rasga a sua alma e lhe diz: a minha filha está horrivelmente endemoniada. E a resposta dele foi, a pior resposta é a indiferença. Está na tua Bíblia. Não pense que eu estou falando mal de Jesus, que eu só falo bem dele. Diz o texto que ele não lhe respondeu palavra nenhuma. Isso quer dizer que há momentos na nossa vida que parece que nem Deus quer se meter no problema. Concorda comigo ou não? Há momentos na nossa vida que parece que Deus está igual eu, surdo. Ele faz de conta que não escutou. E a mulher está ali. Ela veio, o texto diz lá no Evangelho de Marcos, ela era grega, sírio, Fenícia, região da Grécia, Síria, entre Grécia e a Fenícia. Ela vem de longe. Sabia quem era Jesus, usa o título que ele possuía, fala da necessidade e ela responde: silêncio. Nem sempre o silêncio de Deus significa não. Quanto tempo você não está orando para um problema ser resolvido e Deus continua em silêncio? Quanto tempo você está colocando uma coisa na presença de Deus e tudo que você escuta de Deus é uma quietude, é um silêncio profundo. Nem um não ele tem coragem de dizer, nem um não, porque às vezes um não é melhor do que a indiferença. Concordam comigo? Há uma coisa horrível que é a indiferença. A pessoa, como diz lá na minha roça, nem te ligo farinha de trigo. Nem te ligo farinha de trigo. Nunca leve em consideração momentos da tua vida que Deus se silencia. Porque nem sempre o silêncio de Deus é sinal que Ele não te escutou. Segundo lugar, não leve em conta o desprezo dos outros. Nem sempre o desprezo dos outros significa também que Deus te desprezou. Olha o que acontece. Jesus não lhe responde nada. Verso 23. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: manda ela embora, porque ela não larga do nosso pé. Não está escrito assim, mas está escrito assim. Diz assim: despede-a, chispa, pois vem clamando atrás de nós. Sabe o que é você indo e alguém atrás de você? Jesus, filho de Davi, a minha filha está endemoniada. Jesus, filho de Davi, a minha filha está endemoniada. Jesus, filho de Davi, os discípulos disseram: vamos mandar essa mulher embora. Põe na sua cabeça o seguinte: nem sempre o desprezo dos outros significa que Deus rasgou a sua ficha. Aleluia, irmã. Aleluia.
Porque às vezes nós dizemos, olha, todo mundo sabe que eu estou orando por esse problema. Aquela mulher que foi curada por Jesus, ela padeceu 12 anos de hemorragia. 12 anos. Uma enfermidade longa gera despesas imensas. Eu tive um cunhado que levou 8 anos para morrer. Ele teve essa doença que dá Alzheimer. E nós não somos ricos, minha família é pobre. Minha irmã não tinha dinheiro mas nós somos honrados na nossa cidadezinha. A cidade forneceu para minha irmã 5 anos de fraldas. A farmácia forneceu 5 anos de remédio para minha irmã. E o armazém colocou comida na casa da minha irmã por 5 anos. Porque Valvassoura lá é forte. Paga conta. Quando meu cunhado morreu, eu fui fazer o enterro dele. Nós somos em 3 irmãos, homens vivos, e um cunhado, casado com a minha irmã caçula. Sentei os 4 e disse, muito bem, agora cada um vai ver a conta. Você vai na farmácia, você vai no armazém e você vai no açougue e vê quanto deve. Conta de 5 anos. Coloquei a conta na mesa de cada uma pega que aguenta. Você paga o açougue, você paga a farmácia, e eu pago açougue, farmácia, armazém. Doenças longas geram contas altas. Tem gente que tem que vender a casa que mora para pagar a conta do hospital. Então, amigos, quando essa mulher continua insistindo, ela tinha uma filha internada no Cândido Ferreira, hospital para doido. E ter uma filha internada no hospital de doido, só vai acontecer uma coisa, ela vai ficar mais doida. Porque esses remédios não curam, eles endoidam mais a pessoa. Portanto, quando alguém, como os discípulos disseram, está incomodando demais, não considere que o silêncio de Deus seja um não, e que o desprezo dos outros significa que Deus não está se importando com você. Tenha ousadia e fé. Tenha fé e ousadia. Essas coisas andam juntas. Elas caminham par a par. Agora, no verso de número 25, essa mulher toma uma atitude que muda a situação. Jesus havia dado uma resposta para ela, dizendo, senhora, eu não fui enviado, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. A senhora não entra só não tem plano médico. Só não tem plano médico. A senhora não é da casa de Israel. A senhora é grega, sírio, fenícia. A senhora não é judia. Eu só vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Deus é um Deus que muda de opinião. Jesus conta uma história de um cara que foi bater na porta do juiz, e o juiz não pegava a causa dele, e bateu na porta da casa do juiz, e o juiz não pegava a causa dele, e ele batia na porta da casa do juiz, e o juiz não o atendia. Jesus disse, continue batendo, porque ele ou vai te atender porque quer, ou ele vai te atender porque ele vai ficar cansado de tanto você bater na porta dele. Vou dizer uma coisa para você, continua batendo na porta de Deus. Mesmo que digam que você não é filho de Deus, mesmo que digam que você não é filho de Israel, mesmo que digam que você não tem mérito, bate, 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 porque Jesus disse, batei e abre-se-vos-á. Batei, que abre-se-vos-á. Olha o que acontece, quando ele disse, você não tem direito, porque você não é da casa de Israel. Verso de número 25 diz que ela veio e diga comigo na tua Bíblia, amigo, querida, ela veio e ela o adorou, ao invés de dizer para ele, malcriado, bocudo, ela se esparramou nos pés dele e o adorou, dizendo, Senhor, leia comigo, por favor, Senhor,
socorre-me. Deus é um Deus de compaixão, meu irmão, minha irmã. Deus é um Deus bondoso e misericordioso, meu irmão, minha irmã. Esta palavra quebra o coração de Jesus quando ela disse: socorro, socorro, socorro. É a palavra máxima do desesperado. É o limite do desespero. Há uma sigla para socorro internacional, SOS. Ela escreveu no pé de Jesus: socorro, SOS. Minha filha está terrivelmente endemoniada. Socorra-me. Eu não sou da casa de Israel, mas socorra-me. Eu sou grega, mas socorra-me. Eu não sou membro da igreja evangélica, mas socorra-me. Eu não canto no coral nem no louvor, mas socorra-me. Eu não dou oferta, mas socorra-me. Eu não pago dízimo, mas socorra-me. Eu não frequento a igreja, mas socorra-me. Socorra-me. E esse grito de desespero, de socorro, move o coração do Senhor Jesus, porque a adoração quebra barreiras. Quando você se esparrama na presença de Deus, sai desse nariz empinado, sai dessa linguagem técnica, com essa conversa cheia de verborreia, e você se esparrama e diz: socorra-me. Eu quero dizer que ela estava em lágrimas. Eu quero crer que ela estava compungida. Eu quero achar que ela estava quebrantada. E ela disse: socorra-me. Mas Jesus, às vezes, é complicado. O verso seguinte, e no meu ponto aqui, é o seguinte: o desprezo aparente nem sempre é o fim. Adoração quebra barreiras, mas o desprezo aparente não é o fim. Olha o que Jesus responde. Ela diz: socorra-me. E ele diz: eu não posso tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela esparramada, quebrantada, moída, desesperada, diz para ele: socorra-me. E ele diz: mulher, eu não posso tirar o pão da boca dos filhos e dar para os cachorrinhos. Eu não posso tirar o pão da mesa e dar para a tua cadelinha. Eu não posso. Mas há coisas que Deus não pode, mas Deus faz. Quando alguém se quebranta, a gente amolece o coração de Deus. Quando você se ajoelha, você emociona Deus. Quando você chora, você amolece o coração de Deus. E agora, com essa resposta de Jesus, eu pegaria a minha mochila, eu ia embora, mas ela não foi. Olha o que diz a Escritura. Então, ela, verso 27, contudo, com tudo isso que ela aguentou, hein? Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, a minha cadelinha come das migalhas que caem da mesa dos seus donos. O senhor não pode me dar o pão? Me dá farelo. Eu aceito farelo da mesa dos judeus. Eu, como grega, sírio, fenícia, que não fui chamada como foram chamados os das casas de Israel. Eu, que não mereço nada, e que a minha filha, aos seus olhos, não passa de uma cadelinha. Eu não posso receber o pão, mas eu aceito o farelo que cai da mesa dos teus filhos. Irmãos, eu já vi mulher de tutano, mas essa é uma das mulheres mais tutanudas da Bíblia. Concordam comigo? Se você escutasse da boca de quem você procurou para resolver o teu problema, as respostas dizendo: nem responde. Que os secretários dizem assim: vamos botar lá para fora, vamos botar lá para fora.
e depois dissesse: você não é da casa, minha filha, o pão aqui é para os membros da igreja. Você não tem nem cartão de crédito, você não tem nem carteirinha de membro da igreja, você não foi nem batizada, você não dá oferta, você não paga dízimo, você não canta no coral, você não ministra louvor, você não faz parte de nenhum grupo pequeno da igreja. O que você quer, Maria? Ela queria compaixão. Porque as pessoas querem é compaixão. As pessoas estão até aqui de religião, até aqui, desses cultos nossos, todos cheios de verbos, e todos cheios de verba, e sem misericórdia. Ela estava até aqui, ela vinha da terra dos deuses. A Grécia tinha um Deus para cada coisa, um Deus para amor, um Deus para guerra, um Deus para chuva, um Deus para o sol. De religião ela conhecia, de trás para frente e de frente para trás. Ela precisava, era de compaixão. Ela precisava de misericórdia. Ela dizia: a minha filha está horrivelmente endemoniada. Esse negócio de pão para o judeu, pão para o filho, pão para isso e pão para aquilo. Já que você não tem pão para mim, me dê farelo. Ô mulher ousada, não desanime nunca. Não desanime nunca. Não desanime nunca. Porque eu teria juntado as minhas traias e eu ia torcer para o Guarani. Não desanime nunca. 100 anos sem ganhar título nenhum. Mas eu sou Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. A gente não precisa de título, a gente tem a tradição. Ei, coisa doida. Eu ia embora. Ela não foi. Ela disse: eu como farelo. Você não tem pão? Me dê farelo. Dê pão para os seus filhos e eu como farelo. E aí quebrou o coração daquele que é manso e humilde de coração. A melhor pregadora desse texto aqui não é Jesus, porque ele não prega. É ela que prega para ele. E ele então diz, verso 28, Deus ouve a voz de um coração quebrantado e humilde. E ela então lhe diz: me dá farelo, mas a minha filha precisa ser liberta. E finalmente, sexto lugar, a fé quebra todas as barreiras que surgirem entre você e Deus. A palavra graça, para aqueles que não conhecem, é motivo de riso. Nós chamamos pessoas bem-humoradas de engraçadas. Engraçado significa, tirando o prefixo e o sufixo, o em, não é? Que é o prefixo, a palavra graça fica no meio. Para a definição comum, graça, uma pessoa engraçada, é uma pessoa de bom humor. Diz assim: ela é engraçada. Que pessoa engraçada. Mas a palavra é mal usada. Porque assim como a palavra desgraçada, você tira o prefixo e tira o sufixo e fica, eu sei português, meus irmãos. Você tem o miolo da palavra, que nós chamamos de núcleo. Você vai encontrar de novo a palavra graça. Desgraçado é aquele que perdeu a graça. E engraçado é aquele que é cheio de graça, mesmo não sendo Maria, que é cheia de graça. É interessante como a Bíblia faz essa colocação sobre graça. E eu quero pregar hoje sobre as 3 doutrinas âncoras da Bíblia: graça, consagração, e santificação. Como vocês tiraram atenção no meu graça, salvação, consagração e santificação. Essas 3 doutrinas, essas 3 âncoras da nossa fé, é que nos dão crescimento espiritual. Uma é a entrada para a vida de comunhão com Deus, que é chamada a graça salvadora. É a palavra que Paulo usa aqui, pontuando
homileticamente falando, pontuando, ele diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Versículo de número 11. Essa definição, ela é generosíssima, porque Paulo diz que esta graça, que definida significa favor que eu não mereço, por isso que a gente pede a Deus que Ele nos dê uma graça, que Ele nos abençoe com uma graça. Graça é um favor de Deus em nossa direção. E Paulo diz que esta graça, esse favor de Deus, se manifestou salvador, ou salvadora a todos os homens. Aqui nós temos que fatiar, em primeiro lugar, o bolo. Se é para todos os homens, derruba-se aqui uma doutrina calvinista que é chamada de predestinação. A predestinação é uma doutrina que algumas alas da igreja acreditam que Deus escolhe quem Ele quer e predestina esta pessoa para ser salva. Se ela quiser, ela vai ser, e se ela não quiser, ela vai ser do mesmo jeito, porque Deus é soberano, Ele endurece a quem quer e Ele amolece a quem quer. Ora, se a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, a predestinação precisa ser melhor estudada. E que se Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, de novo, a predestinação tem que ser estudada com uma lupa. Não aceitá-la assim como um bolo enfiado goela abaixo, mas como uma lupa, você examiná-la, porque predestinar, de novo, vem prefixo e sufixo. No meio está a palavra destino, pré-destino. Você dá o destino antes da pessoa nascer ou antes da pessoa morrer. Ela já está predestinada para alguma coisa. Isso é teologia humana. É ensinada por um homem chamado Calvino. Mas ela não é uma teologia bíblica. A teologia bíblica é eleição. Eleição quer dizer que Deus escolhe a todos. E todos a quem escolheu, aceita ou não. Que se chama livre-arbítrio. Deus me dá o direito. Na cruz nós temos 2 ladrões. Um chamado de mau e outro chamado de bom. Não, os 2 eram ruins. Ladrão é ruim. Todo ladrão é ruim. Não tem ladrão bom. O outro ficou chamado de bom ladrão porque ele aceitou. Mas a salvação estava ali na cruz, erguida. A salvação foi erguida na cruz. Um disse sim para Deus, e o outro disse não, e blasfemou. A Bíblia diz que o outro, chamado de mau ladrão, não só disse não, mas blasfemou, dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo, e salva nós também. E o outro disse: lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Ali está a explicação de que a eleição, todos nós somos eleitos de Cristo, porque Deus amou ao mundo, mas que a salvação é uma escolha pessoal. É necessário do meu sim. O meu grande professor de teologia sistemática dizia que há 3 pessoas envolvidas na salvação: eu, Deus e o diabo. Deus disse: eu te quero. O diabo disse: eu também te quero. Quem eu escolho fica com a minha alma. Se eu disser sim para Deus, Deus e eu ganhamos de 2-1 para o diabo. Se eu disser sim para o diabo, Deus perde de 2-1. Por isso que Paulo, que não era teólogo, mas estava dando a matéria para nós teólogos estudá-la, disse que a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens. Senhoras também, viu? Não pense que as senhoras ficaram afastadas ou só predestinadas. Homens aqui significa ser antropológico, criatura. A graça de Deus foi estendida misericordiosamente a todas as pessoas. A graça é extensiva a todas as pessoas. A Bíblia diz: todo aquele que invocar
o nome do Senhor Jesus, será salvo. A salvação é um ato de escolha pessoal. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de todas as injustiças que nós cometemos. Isso é a graça salvadora, a graça produzida na cruz, que gera salvação. É salvação. Aqui entra uma diferença entre a linha teológica de Calvino e a linha teológica de Armínio. Calvino afirma que salvo é salvo, e é assim que eu creio. Se você nasceu de novo de verdade, você não volta atrás. Se você nasceu meio abortivo, você não está nascido. Você precisa nascer. Porque se você nascer de novo, não tem jeito de voltar ao ventre materno. Mas se você ficou no meio do caminho, engastalhado, porque tem gente que aceita o evangelho meio engastalhado, não toma uma decisão irremovível, irreversível, imutável. Não, ele toma uma decisão para sempre de seguir a Jesus Cristo, custe o que custar. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos, a nós, a todas as pessoas que estão aqui. Graça, favor que eu não mereço. Você que me assiste na internet, você que me ouve, talvez disse, eu não mereço salvação. Você não merece mesmo. Ninguém merece. Se nós merecêssemos, nós comprávamos. Mas nós fomos comprados. Alguém pagou o preço por nós. Quando Cristo morreu na cruz, a Bíblia diz que Ele comprou-nos. E Pedro escreve dizendo, fostes comprados por alto preço. Fostes comprados pelo sangue do Cordeiro, sem mácula, sem ruga, sem defeito. Aquele que João viu a primeira vez e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isso chama graça salvadora. Muito bem, suponhamos que todos vocês, que todos nós tenhamos aceitado esta graça. Isso significa que a obra de Deus já terminou em nós? Não. A sequência do texto, eu estou falando muito alto ou não? Não, ok, porque eu estou me ouvindo muito alto. Eu tirei cera dos ouvidos essa semana, e os meus aparelhos estão escutando até sorriso de gafanhoto. Está desentupido. Então, eu acho que eu estou falando alto, mas não estou. Não, obrigado por controlar bem o som aí. O segredo é você, então. A segunda palavra que eu disse era salvação. A primeira era salvação. A segunda que eu disse era o quê? Consagração. O que é a consagração? Consagrar é ser separado. Alguém que foi salvo, ele já não se ajusta mais aos modelos deste mundo e aos modos viventes e operantes desta terra. Então entra de novo a graça de Deus, que primeiro se manifesta salvadora. E agora no versículo de número 12, diz que ela se revela nos educando. E eu gosto dessa palavra. Eu fui olhar nos textos, porque eu não sei grego. Eu fui olhar no meu Novo Testamento grego. É didaquê. Didaquê significa ensino. Ele diz assim, a graça de Deus se revelou salvadora a todos os homens, depois educando-os. Educar começa com... Você lembra como você foi educado? Eu sou do tempo do A, E, I, O, U. Pata, nada. Pata, pá, nada, na. Quantos foram educados desse jeito? Alfabetizados desse jeito? A turma já é da nova geração. Mas era assim que se educava. Pata, pá, nada, na. A, E, I, O, U. As vogais. Depois vem as consoantes. E lá vai para frente. Quando nós nos convertemos, a gente entra para a fé cristã trazendo um monte de lixo nas costas. E a gente não sabe como tirar esse lixo das costas. E aí vem Deus nos educar. Nós começamos a receber o didaquê de Deus, os ensinamentos de Deus. Dizia, aquele que mentia, não vai mentir mais. Aquele que furtava, nem que seja o lanche da carteira da frente do teu colega, não vai furtar mais. Aquele que enganava, não vai enganar mais.
Isso chama consagração. Você sai do império das trevas e você entra agora no império da luz. E nesse império da luz, conforme a luz vai aumentando, você vai enxergando mais. A vereda do justo é como a luz da aurora, às 6 horas da manhã, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, que é meio-dia. Meio-dia, o sol explode. Consagração é assim. Veja o que diz o texto: educando-nos para que, renegadas a impiedade. Impiedade é o contrário de piedade. Piedade é originariamente da palavra pio. Pio significa puro. É aquilo que nós não somos quando nós convertemos. Nós aceitamos Jesus e Ele mergulha no nosso coração, inundado de pecado. Ele começa então a espalhar o pecado. Ele começa a nos regenerar. E Ele começa a tirar as nossas impiedades, as nossas impurezas, a linguagem obscena do nosso falar, o modo malicioso do nosso pensar, a forma cruel da nossa língua julgar. Tudo isso vem com a consagração. Deus vai limpando a casa e vai, como diz o texto, limpando as nossas paixões e as nossas imundícias. Paixões e imundícias. Quanta imundícia! Nós não trazemos imundícia, são coisas sujas do mundo, etimologicamente falando da palavra, coisas imundas do mundo, que nós trazemos quando nós aceitamos a graça que se manifestou salvadora a nós, que agora está nos regenerando, está nos curando, está gerando uma nova vida em nós. E na proporção em que nós vamos caminhando com Deus, Ele vai nos limpando. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, esse é o tempo aurístico do grego, que diz, vai nos purificando de todos os nossos pecados, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E nós vamos ficando limpos. E podemos cantar um hino que o povo não entende, porque cantamos algo mais que a neve. Quem nunca viu neve? Mais branco do que o algodão, depois de tratado. Mais branco do que a ponta do seu cotonete. Branquinho, limpinho, purinho. Alvo como a aurora, que chama o nascer do dia. Um dia ainda virgem. Isso continua com a consagração. Nós vamos limpando a casa, nós vamos varrendo a sujeira para fora, nós vamos tirando de nós tudo aquilo que não agrada a Deus. É uma caminhada. Isso não acontece assim, porque se você converteu, eu me converti com 17 anos. Eu tenho já 72, eu tenho a idade invertida, 71 na verdade. Eu faço 72 daqui a 5 meses. Mas eu não sou como mulher. Eu sempre digo que eu tenho 72. Minha esposa diz que ela tem a idade que tem, até meia-noite do dia que termina a idade que tem. Eu estou gastando o ano 72. Quando chegar outubro, eu já acabei com ele, já entro com 73. Mas esse processo de caminhada, eu disse que me converti com 17 anos, e eu tinha vindo do mundo. Eu não era assim um grande pecador, mas era um bom pecador. Eu tinha muitos maus hábitos. E agora, como é que você larga tudo de uma vez? Deus não pede isso. Você acende a luz. Sabe aquelas luzes que tem time? Que você pode, assim, até mexer no interruptor, tem um botão que você puxa e fica assim, lusco-fusco. Fica assim, bom para namorar. Depois você vai levantando um pouquinho a luz, o que é que acontece? Vai aumentando a luz. E vai subindo, vai aumentando a luz. Você vai aumentando a luz. Até o momento que você chega no fim, o quadro fica brilhando e brilhoso. Crescimento em Deus é assim também. Sua luz vai brilhando. Na proporção em que ela brilha, a sujeira aparece. Você põe para fora. Na proporção em que ela brilha, a sujeira aparece. Você põe para fora.
Na proporção em que ela brilha, você mostra a sujeira, você põe para fora. Isso chama consagração. Consagrar é separar para alguém. Eu estou me separando do mundo e eu trouxe a minha imundície na minha conversão. Eu trouxe os meus maus hábitos, as minhas más atitudes, minha linguagem suja, os meus pensamentos impuros. Isso tem que ser limpo. Isso vem na consagração. A graça de Deus revelou-se salvadora. Num ato instantâneo nós somos salvos, mas a consagração é um processo. Quanto mais perto da luz eu chego, mais a minha sujeira aparece. Quanto mais perto de Deus eu chego, mais os meus pecados ocultos aparecem. E na proporção em que eles vão aparecendo, diz o texto, que nós vamos sendo educados, nós vamos sendo regenerados, até o ponto de podermos viver no século em que nós vivemos. Está escrito aqui, até que vivamos no presente século, no século 21, desta forma: sensata, justa e piedosa. Olha que 3 palavras fantásticas. Primeiro, sensata. Significa que você passa a ser uma pessoa com bom senso. Você não toma decisões precipitadas. Você não conta até 10, você conta até 10.000. Porque você é sensato. Depois já diz de uma forma justa. Justa significa, não apertado, mas justo significa adequadamente no local em que você deve viver. Ajustado. É como alguém que calça 37 e ganha um sapato 36. Às vezes entra, mas dói. Ou calça 37 e alguém dá um sapato 38. Entra bem, mas dá calo d'água no calcanhar. O que é bom? Sapato 36, pé 36, sapato 36. Aí você entra, no comecinho ele é justo, não é assim que nós dizemos? Ficou justo. E conforme você vai andando, o que acontece com o sapato? Ele vai se adaptando a seu pé. Nós usamos lá em Minas Gerais a palavra, ele vai laceando. Aqui também, vocês falam lacear, mas ele não aumentou de tamanho. E o teu pé não encolheu. Eles vão aprendendo a andar junto. Esse aqui, por exemplo, que está surradinho, ó, olha, esse é uma benção. Eu faço assim, ele sai. Né? Eu só seguro ali, ó, já saiu. Ó. Aí eu faço assim, ele entra. Meus dedos já dançam lá dentro. Quando eu calcei a primeira vez, ele era justinho. Mas faz mais de 1 ano que eu tenho ele, eu gosto dele. E nós vamos caminhando. Quando eu viajo, só vou com ele. Os 6 para a Europa, só levam um par de sapato. Vou encher mala de sapato. E o sapato que eu compro lá, vem aonde? Eu vou com ele no pé. Sabe por quê? Nós nos ajustamos. Viver de forma justa é esta, é você ajustar a sua vida do tamanho de Deus.